Olá, meu nome é Samuel Rocha e hoje eu e meus companheiros Luiz Vitor, Matheus Pereira, Juan Guilherme e Rian Vinícius iremos apresentar e explanar algumas opções de pintura em metais e pisos, além das técnicas utilizadas no momento da aplicação. O objetivo técnico é trazer a melhor opção de pintura para o cliente que desejar obter um determinado produto, além de demonstrar a parte prática. Eu irei tratar sobre a tinta de esmalte sintético. A sua composição principal é constituída de óleos secativos, pigmentos orgânicos e inorgânicos e cargas minerais. O esmalte sintético é um produto de fácil aplicação, com características de alta resistência às intempéries e ótima secagem. Possui um excelente acabamento brilhante e a sua fórmula siliconada permite uma menor aderência da sujeira, facilitando a limpeza. Esta tinta está disponível à base de água ou à base de solvente. Bom, elas são mais resistentes e por isso são usadas comumente em locais e superfícies que sofrem muito desgaste, sendo assim utilizadas mais em trabalhos de madeira ou de metal. Ela ainda poderá ser aplicada tanto em áreas externas como em áreas internas. O esmalte sintético é uma tinta de fácil manutenção, bastando realizar uma limpeza simples nos ambientes que forem aplicadas. Porém, recomenda-se não utilizá-las em paredes de alvenaria ou gesso, uma vez que elas ficam muito suscetíveis ao descascamento e ao surgimento de bolhas durante a aplicação. Geralmente os galões dessa tinta são de 3 litros e 600 ml, mas também é possível encontrar latas de 900 ml. Porém, o provedor Hamerit oferece ainda o produto em uma quantidade de 2 litros e 400 ml. Os preços desta tinta são um pouco mais elevados do que os outros tipos, por isso o cliente pode optar por usá-la em superfícies que precisam de mais proteção para não gerar um custo excessivo. Bom, existem alguns pontos que valem a pena ser mencionados sobre o uso desse produto. O primeiro é que quando a tinta esmalte for diluída em água rasa, ela irá apresentar um cheiro forte e em caso de contato com a roupa, ela não sairá com água, ou seja, lavando ela não sairá. O segundo ponto é que o período de secagem é em média de 8 horas entre as demãos. E o último é que, por serem suscetíveis à umidade relativa do ar, a pintura com esta tinta deverá ser evitada em dias chuvosos. Agora que o produto e suas características foram expostas, eu irei construir um passo a passo de aplicação, exemplificando o uso do material. Ele será aplicado sobre as faces de um aro de carrinho de mão que se encontra na minha residência. Esse aro servirá como corpo de prova para a tinta, e a tinta que eu possuo é a base de solvente. Bom, primeiramente, a peça será limpa e preparada, pois há vestígios de cimento e muitas impurezas sobre a superfície. Uma escova de aço deverá ser utilizada para que esses elementos estranhos à superfície sejam removidos completamente. Além disso, o uso da escova de aço criará ranhuras no aro para que o mesmo receba pintura. As partes que possuem ferrugem devem ser lixadas com uma lixa de ferro. A que eu possuo é uma lixa de grão 100. Isso retirará a oxidação e as impurezas sobre o ferro, e assim a tinta poderá repousar sobre o mesmo com mais facilidade e proporcionará mais durabilidade. Logo após a limpeza, o substrato deve ser lavado com o auxílio de uma palha de aço e sabão neutro para retirar com uma maior precisão impurezas ainda presentes e as que foram extraídas durante os processos anteriores. A peça será seca com um pano seco e deve ser deixada preferencialmente ao sol por algum tempo para que haja uma secagem uniforme. Seguindo agora com a aplicação da tinta, como a tinta é à base de solvente, ela deverá ser diluída com o uso de solvente água rasa e assim ela poderá ser aplicada. A diluição tem as seguintes proporções: uma medida de tinta para 3 de solvente. Devido ao tamanho da peça, uma pequena trincha pode ser utilizada para a aplicação. Uma segunda demão será aplicada para assim dar o acabamento final à peça. Atualmente, existe uma grande variedade de tintas para metais dentro do mercado. Uma dessas opções é a tinta óleo esmaltada. Devido à sua composição oleosa, ela pode dar um efeito de fosco ou brilhante e trazer uma ótima impermeabilidade, sendo usada assim para revestir portas, portões, janelas e até portões de metais, garantindo uma grande proteção contra umidade e assim prevenindo a ferrugem em boa parte. Para sua aplicação, deverá ocorrer um processo de preparação,
tanto da tinta quanto da superfície onde ela será aplicada. Primeiro, é recomendado que quando ocorrer de você mudar a tinta de um recipiente para o outro, você diminuir cerca de 20% do volume da tinta em água rasa. Após isso, ocorre o processo de lixamento, tanto para a remoção de impurezas quanto de tintas velhas que podem acabar atrapalhando o desempenho da tinta e a aplicação durante todo o decorrer do processo. As lixas que serão usadas serão as seguintes: 150 a 220 para remover ferrugens e outras tintas, melhorando e muito a parte da aderência e o resultado final. 320 a 360 para remover algumas imperfeições nos intervalos entre as demãos. 360 a 400 para eliminar impurezas antes de aplicar a tinta. E essa lixa é bem confundida com a primeira que foi citada, porque as pessoas acham que somente a utilização dela já seria o suficiente, quando que não. Ela é algo mais para complementar essa primeira lixa e dar um melhor acabamento durante o decorrer do processo. Por fim, temos a aplicação e as demãos. Como nosso trabalho era realizar uma pequena reforma, usamos pincéis comuns e lixas apenas para dar aquele melhor acabamento. A aplicação foi realizada sem a retirada da tinta antiga, mas com o processo de lixamento para a retirada de impurezas. Entre cada uma dessas 3 demãos, foi passada a lixa para que ocorra um processo melhor no final do acabamento. Porém, em uma das pernas foi passada a lixa antes de ser realizada a primeira demão, e em outra não. Para mostrar melhor isso, gravamos um vídeo e pegamos fotos para mostrar a diferença entre uma da outra. Aparentemente a diferença é grande e altera bastante no final, apesar de que muitas pessoas acabam não fazendo esse processo de lixamento e simplesmente pintam por cima da tinta antiga. As tintas com ação anti-ferrugem são indicadas para superfícies de ferro que já estejam enferrujadas ou que estejam sujeitas à corrosão devido à exposição do material ao sol, à chuva ou à umidade. A ferrugem se forma através de uma reação química entre o ferro do objeto, o oxigênio e a água característica da umidade do ar. Ou seja, nossa atmosfera possui a condição perfeita para o surgimento de ferrugem em objetos de metal. As tintas anti-ferrugem presentes no mercado, apesar de possuírem diferentes ações sobre os objetos metálicos, todas elas possuem em comum o fato de criarem uma camada de proteção que, além de tratar a ferrugem, previne o material contra outra possível aparição da substância. A tinta que nós utilizamos é uma tinta esmalte com ação anti-ferrugem, fundo e acabamento. Além de tratar a ferrugem, ela proporciona um material metálico, um brilho especial, um aumento de proteção e durabilidade e um efeito decorativo para a superfície pintada. Ela pode ser usada tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos. Sua ação protege contra os efeitos de maresia, chuvas e ambientes úmidos em geral. Sua aplicação se inicia pelo tratamento da superfície enferrujada, removendo o excesso de ferrugem com uma lixa ou uma escova de aço, além de eliminar qualquer gordura, poeira ou outro contaminante que prejudique o acabamento final. Logo após, deve-se agitar o material da lata com movimentos circulares por aproximadamente 3 minutos para misturar a tinta. Medir uma distância de 25 centímetros entre o bico da lata e a superfície e aplicá-la fazendo constantemente com o braço movimentos de vai e vem em sentido vertical ou horizontal, assim impedindo que a tinta escorregue e prejudique o trabalho. Para evitar o entupimento da válvula, é recomendado virar o tubo para baixo e pressionar a válvula até sair somente gás. Para preencher totalmente a superfície, precisará de em média 2 a 3 demãos, agitando novamente a lata entre uma e outra demão. O tempo de secagem de uma a outra demão é de aproximadamente 2 minutos, e o tempo de secagem total de em média 1 dia, recomendando-se uma espera de 3 dias. Além disso, deve estar atento ao rendimento por lata, para que não sobre ou falte material. Olá, bom dia. Meu nome é Luiz Vitor e vou falar um pouco sobre a tinta para piso e como eu fiz para aplicar ela. Bom, as tintas para piso, elas podem ser diferenciadas em duas categorias. Uma é a tinta epóxi
e a outra é a tinta acrílica. A tinta epóxi tem como base o esmalte epóxi e ela costuma ser bastante resistente. Já a tinta acrílica é feita com resina acrílica e é diluída em água potável, o que diminui um pouquinho sua durabilidade, porém ainda assim traz uma qualidade muito boa para a nossa pintura. Bom, você deve estar aí se perguntando por que a gente tem que usar tinta especial para piso. A verdade é que não adianta nada eu pintar o piso da minha casa com uma tinta comum, sendo que a cobertura e a impermeabilidade pode ficar muito prejudicada, até porque nas paredes a gente não tem trânsito e no piso sim. E além disso, quando a tinta não é específica para o tingimento de cerâmica, cimento queimado ou ardósia, corre o risco de a pintura descascar em pouco tempo e assim demandando uma nova pintura em um curto período, o que pode prejudicar tanto financeiramente quanto na estética. Bom, para que o resultado da nossa pintura atinja o que a gente espera e saia perfeitamente, é preciso que a gente, antes de tudo, prepare muito bem essa superfície. O cuidado no preparo garante a beleza, a uniformidade, resistência e a durabilidade da nossa pintura. Por isso que, antes de tudo, a gente tem que escovar o piso, utilizando escova, água e sabão, para remover qualquer tipo de resíduo, de gordura, graxa ou poeira que tiver ali. Se for necessário também, a gente pode usar água raiz para retirar aqueles vestígios de oleosidade mais resistentes ou até mesmo tintas que foram aplicadas anteriormente ali. E por último, a gente pode aplicar alguma fita ou papéis para proteção dos locais que não serão aplicados essa tinta. É muito importante fazer isso para que nada saia do normal. Depois de fazer todas essas etapas, é hora da pintura e só se preocupar com a aplicação do nosso produto. Bom, agora falando sobre a aplicação desse tipo de tinta. Essa aplicação pode ser considerada muito simples, até porque ela não necessita nem de muitas etapas ou muitas ferramentas. As únicas ferramentas utilizadas são o sapato de prego e o rolo, que pode ser de lã sintética ou lã de carneiro. No meu caso, eu só usei o rolo de lã de carneiro, até porque eu não aplicaria numa área tão grande. Eu apliquei numa peça única, então não havia necessidade do sapato de prego. Ainda dentro da etapa de aplicação de tinta, existe uma fase que é muito importante, que no caso é a diluição da tinta. Bom, a diluição da tinta tem que ser realizada de acordo com a recomendação do tipo de tintura que você comprou. No nosso caso, era necessário apenas utilizar 20% da quantidade de tinta em água e realizar a mistura até que tudo se tornasse homogêneo. Bom, agora chegando na última parte, que no caso é a aplicação da nossa tinta na superfície. Essa tinta, ela leva em média 2 horas para secar o toque e é necessário que espere 4 horas para a gente poder aplicar mais uma demão. Então, geralmente, essas tintas em uma demão só, elas não ficam 100% como o resultado que a gente espera. Então, leva um pouquinho de tempo para conseguir atingir o resultado esperado, mas com pelo menos 2 demãos, a gente já consegue atingir um bom resultado e entregar um serviço ideal. Oi, bom dia, eu sou o Juan Ribeiro e eu vou falar sobre a tinta Zarcão. Zarcão, também conhecido como tetróxido de chumbo ou mínio, apresenta-se como um pó vermelho insolúvel em água e em ácidos e torna-se uma tinta constituída de uma suspensão oleosa, que adere bem ao metal por ser um óxido insolúvel. Ela é uma tinta caracterizada por sua eficiência em metais e também fácil aplicação. Fora seu tempo de secagem, que é de 4 a 24 horas, geralmente ela necessita apenas de 2 demãos. Além disso, ela pode ser utilizada tanto em superfícies internas quanto em superfícies externas. Sua função é basicamente impedir o contato do ferro com o oxigênio do ar. É indicado o uso para a proteção de superfícies metálicas contra ferrugem e conservação dos materiais. Sua aplicação forma uma película protetora, impermeabilizando o material e prevenindo contra ferrugens ou ações que danificam o material. Sua composição gera uma tinta de cor alaranjada, que adere à superfície e transfere para ela toda a resistência à corrosão. A tinta apresenta um bom rendimento, e por ser um material que não é usado em qualquer ambiente, é indicado uma lata de 3 litros e 600 ml. Em relação às outras tintas, seu preço também não é tão elevado. Uma lata como essa sai em média de R$ 120 a 130. Agora o processo de aplicação de tinta. Para aplicação, nós fizemos em um carrinho de mão de metal. A princípio, a superfície do carrinho estava enferrujada e também com alguns detalhes que geraram uma textura. Então, lixei a peça, a fim de deixar a superfície lisa para receber a primeira camada de tinta e os detalhes também não influenciarem no acabamento. Durante a primeira demão, foi usado um rolo comum, para não trazer a textura e também ter uma pintura mais simples e lisa. A tinta já de primeira reagiu bem ao material
e cumpriu sua função de impermeabilização, além de ter uma ação anticorrosiva. No dia seguinte, após 24 horas de secagem, foi passada a segunda demão. O que eu notei foi que reforçou a camada de proteção, além de dar uma cor muito mais viva e bonita ao material. Bom, esse foi o nosso trabalho. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e tenham um bom dia.